Olá, tudo bom? Bem-vindo. Aqui é o Eleandro, eu sou da Impacto Gerencial e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre CorelDRAW, mais alguns recursos específicos do CorelDRAW que você pode usar no dia a dia para fazer uma imagem aí de uma propaganda para sua empresa ou simplesmente uma foto para colocar e curtir no Face. Nós vamos usar alguns recursos específicos do CorelDRAW, recursos como transparência, como Power Clip. Então, a aula de hoje é um conjunto de ferramentas do CorelDRAW que nós vamos utilizar. Tudo bem? Então, para quem gosta do CorelDRAW aí, já vai curtindo esse canal, já vai dando o seu like aí que ajuda bastante. Tá bom? Nós vamos para o CorelDRAW hoje usando a versão do CorelDRAW X7 que eu estou usando. Bom, qual que é a ideia? É fazer uma arte para colocar numa página, nas redes sociais. Eu vou usar aqui um retângulo, né? Então vou fazer um retângulo, vou especificamente aqui, vou fazer um retângulo em torno de 10 centímetros de largura. Tá? Então, na medida, coloquei 10 centímetros, tá em milímetros, né? Então dá 100 milímetros. Então aqui nós temos a largura, né? A largura e a altura. Como na minha barra de propriedades o cadeado aqui está desbloqueado, então ele não está bloqueando essa proporção. Então eu posso mudar um sem atrapalhar o outro. Então eu poderia colocar, por exemplo, 10:8. Caso estivesse bloqueado, né, na minha barra de propriedades que estivesse bloqueado, quando eu mudasse algum valor, por exemplo, eu quero 12 centímetros, então daria 120 milímetros, ele mudaria proporcional à altura. Tá? Então vou deixar, nesse momento eu vou deixar deste tamanho mesmo. Tá? Bom, aqui nós vamos querer uma cor, por enquanto eu vou deixar uma cor neutra aqui, algo aproximado de um laranja, tá? E vamos colocar uma imagem. Eu vou colocar um texto antes da imagem aqui. Eu vou escrever um texto aqui. Tem uma frase que eu acho bacana. Seja mais forte que a sua melhor desculpa. Vamos colocar essa frase para compor a nossa arte. Vamos começar da vida nela. Então, aqui eu tenho uma frase. Fiz em estilo de texto artístico, tá? São duas coisas diferentes dentro do CorelDRAW. Se eu quero jogar na minha tela toda, eu vou apertar a tecla F4, daí ele aproxima mais a imagem. E aqui eu tenho já o meu texto, tá? Caso eu queira modificar um pouco a letra, o estilo da letra, eu poderia escolher, né, várias formas de letras aqui dentro do meu CorelDRAW. Por enquanto eu vou manter uma letra neutra aqui, um Arial Black, é uma letra mais neutra. Diminuir um pouquinho o tamanho da imagem, tamanho do texto, perdão. Vou colocar ele centralizado, né? Escolher a opção centralizar. Bom, agora antes de ajustar melhor o texto, eu vou colocar uma imagem para ilustrar, né? Ilustrar esse texto. O recurso de colocar a imagem dentro do CorelDRAW nós fazemos através da importação. Então eu tenho aqui o ícone importar, né? Menu arquivo também tem, mas através desse ícone importar você consegue visualizar ele melhor, né? Então está aqui o ícone importar, tá? Vai ser com ele que nós vamos utilizar. Então eu vou importar uma imagem. Deixa eu ver aqui nos meus... Acho que eu tenho uma imagem que representa bem isso. Pode ser essa. Então você vai escolher uma imagem no seu computador. Claro, a imagem ela mostra muito, né, do que você vai fazer. Nesse caso aqui, como a gente aproximou o zoom, a imagem ocupou mais que a tela. Então eu vou voltar para a minha página para poder ver a imagem. Então aqui eu tenho uma imagem grande, vou redimensioná-la. Então estou redimensionando ela para colocar dentro do meu espaço, tá? Dentro do meu espaço. E eu vou usar esta imagem, tá? Eu quero usar essa imagem
para compor para compor essa minha arte, tá? Poderia fazer ela aqui ajustar do jeito que achar melhor, mas eu vou usar ela desta forma. Um outro detalhe interessante é o seguinte, deixar ela um pouquinho menor, depois a gente ajusta da forma como preferir. Eu vou aproveitar essa imagem, fazer alguns trabalhos nela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar esse fundo da mesma cor dessa imagem, para ela poder seguir essa mesma sequência de cor. Então, como eu vou fazer isso? No CorelDRAW X7, ele tem uma ferramenta muito bacana, chamada de conta-gotas de cor, que é essa ferramenta aqui do ladinho, ó, ferramenta contas-gota de cor. Estão vendo ela? Bem do ladinho aqui. Isso, na caixa de ferramentas, do lado esquerdo normalmente. Então, vou pegar ela, vou até a imagem, vou selecionar uma área da imagem, selecionei esse meio amarronzado, e vou no meu retângulo, e cliquei no meu retângulo. Pronto, a imagem já ficou com a cor bem próxima da que eu queria. Tá? Bem próxima da que eu quero. Beleza, tenho aqui a minha imagem que vai compor todo o meu texto, toda a minha arte. Estou tentando mais ajustar ela aqui de uma certa forma. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa imagem dentro desse retângulo. Para isso, eu vou usar uma ferramenta chamada Power Clip. Quem ainda não conhece, tem até um vídeo meu nesse canal que ensina a usar a ferramenta Power Clip. Então agora, selecionando a imagem, eu vou aqui no menu Objetos, Power Clip. E aqui dentro nós temos a opção Colocar dentro do recipiente. Então cliquei. O Corel vai pedir para mim escolher qual que é o recipiente. O recipiente vai ser o retângulo. Vou clicar nele. Pronto, ele já colocou a imagem dentro do retângulo. Tá? Ele já colocou a imagem dentro do retângulo. Agora eu posso fazer mais alguns ajustes, né? Da forma como eu achar mais conveniente. Nesse caso aqui, eu quero fazer o seguinte. Na verdade, eu quero fazer com que essa imagem ela seja utilizada assim, esse texto fique do lado da imagem. Então eu quero deixar ele bem desta forma, pelo menos mais próximo disso. E outra coisa, eu vou diminuir o tamanho do retângulo. Porém, como a imagem já está dentro do retângulo, caso eu diminua isso agora, ele vai arrastar também a imagem que está dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão contrário e vou pedir para ele... ele está vendo que ele está bloqueando o conteúdo do Power Clip? Então eu vou desmarcar essa opção. E se eu desmarcar essa opção e arrastar agora o retângulo, ele arrasta sem mover o Power Clip. Sem mover essa imagem do Power Clip. Tá? É uma situação também. Outra coisa que eu vou usar aqui, outra técnica que eu vou usar, eu poderia editar esse Power Clip, né, com o botão contrário, tudo isso que eu estou fazendo com o botão contrário do mouse. Então eu poderia vir aqui e editar, simplesmente editar, para poder manipular essa imagem para frente ou para trás, ajustar ela um pouquinho mais dentro do quadro. Então aqui eu poderia ficar do jeito que eu achar mais conveniente. Eu não vou usar ela inteira, então eu vou usar ela só uma parte dela mesmo. O que eu quero fazer agora? Com a imagem já ajustada, eu quero fazer que ela transpareça, para poder, quando eu sair aqui do Power Clip, botão contrário, concluir edição, não tem essa divisão que dá para ver aqui, ó, entre a imagem e o fundo do meu retângulo. Eu quero tirar essa imagem para dar uma sensação de ser uma peça única. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta de transparência. Como eu estou dentro de um Power Clip, eu posso fazer isso dentro dele, ou se a imagem não estivesse por dentro, eu faria, né, por fora do Power Clip. Nesse caso aqui, eu vou pegar a imagem de transparência, tá? Você encontra ela aqui na caixa de ferramentas. Vou até aumentar aqui o zoom para, né, visualizarem ela. Essa ferramenta aqui, ó, ferramenta transparência, tá? Como que eu vou trabalhar com ela?
Vou clicar em cima dela, da ferramenta, vou vir na minha imagem, dar um clique e arrastar. Agora eu consigo trabalhar o grau da transparência, até onde eu quero que a transparência vá, a nitidez dela, né? Eu posso deixar ela mais forte ou mais clara, mais opaco, né? A imagem um pouco mais opaca, um pouco mais transparente. Eu posso definir o ângulo dessa transparência. Então posso definir vários contextos dentro dela. Nesse caso aqui, como eu quero que desapareça essa linha de divisão, eu vou simplesmente diminuir ela, né, e deixar ela mais próximo da borda, né, para tentar diminuir ao máximo essa linha de divisão dela. Pronto. Mais um pouquinho. Aqui eu estou com uma pequena falha que eu estou, né, só para vocês terem uma noção, eu estou usando um notebook e sem um mouse, estou usando a parte do note aqui, o mouse integrado aqui, né, do notebook. Mas está valendo. Então vou tentar diminuir um pouquinho mais, pronto. Desse jeito acho que já dá para o que eu quero. Botão contrário, concluir edição. Observem que já saiu totalmente a divisão. Então já ficou mais próximo do que a gente quer. Agora, para dar um up melhor, vou trabalhar um pouquinho agora o texto, né? O texto, cada um tem um critério. Tem pessoas que gostam de letras mais arrojadas, né, de letras menores. Então aí fica a critério de cada um, tá? Fica a critério de cada um. Eu quero colocar algo um pouco mais singelo, então eu estou usando uma letra, essa Birch, para ficar não tão chamativo para a letra, né? A imagem, então a pessoa vai ver a imagem e vai querer, né, ver a letra. E aqui a questão da cor, né, você vai combinando também de acordo, claro, com a preferência, com o gosto, né? A vantagem do Corel é essa, ele te dá uma gama de cores muito imensa, né? Desde as cores padrões aqui, que você pode mudar também a sua paleta de cores aqui para N cores diferentes, tá? Para N cores. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu gosto muito dessas cores mais claras, então eu vou usar aqui um branco. Só que para não ficar só o branco, para dar um destaque, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, na palavra forte, eu vou grifar ela e vou colocar ela de amarelo. E na palavra desculpa, também eu vou colocar um amarelo, só que agora um amarelo um pouquinho mais claro. Pronto, então coloquei dois destaques nessa frase. Seja mais forte que sua melhor desculpa. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, para dar um realce, eu vou usar uma ferramenta que o Corel disponibiliza, chamada de sombreamento. Né? Tem várias nessa categoria de sombreamento, tem várias ferramentas, mas essa daqui eu particularmente gosto muito de usar ela. Então é a ferramenta sombreamento. Com ela, né, cliquei, segurei, e ele vai montar uma sombra, que eu posso usar essa sombra de várias maneiras. Então é uma ferramenta bem interessante também. Muitas pessoas gostam de usar ela sendo usada com, né, um certo consenso, um certo cuidado, ela pode ser bem útil. Eu gosto de usar ela aqui na barra de propriedades, que muda quando a gente está com a ferramenta, a direção do enevoamento. Eu uso muito essa parte interna. Isso. E mudo a direção dela. Coloco aumento um pouquinho mais de sombreamento e da opacidade dela. E ela fica um pouquinho mais sutil. Agora, se você quer uma forma mais agressiva, você tem a parte externa, que é um pouquinho mais forte. Em algumas situações fica bacana também, ó. Você diminui a opacidade ou aumenta ela, para ela ficar mais forte ou mais clara. Então nesse caso aqui, ó, vou deixar ela mais a opacidade intermediária, ali em torno de 70, e vou diminuir o enevoamento, a distância da sombra ali, né?
Vou deixar aqui em torno de, até um pouquinho menos aqui, em torno de 5. Pronto. Então, ou seja, ele já deu um destaque, para a frase. Poderia, claro, mudar a cor, né? Poderia ter mais opções ali, mas nesse caso, porque eu quero, porque eu acho que fica interessante, já é suficiente, tá? Então pronto, aqui eu tenho uma arte pré-montada, tá? Pré-montada. Eu vou tirar aqui a borda, eu tinha colocado uma borda nesse retângulo, então eu vou clicar aqui na paleta de cores, com o botão contrário para poder tirar o contorno, e eu tenho a minha imagem. Como eu vou usar essa imagem lá para o Facebook, para outras redes sociais, o que eu vou fazer? Só aumentei um pouquinho mais aqui. Eu vou exportar. Então, para finalizar aqui, eu vou selecionar toda essa imagem, vou selecionar toda ela e vou exportar. Aqui eu tenho o botão importar, que nós usamos aquela hora, para poder trazer a imagem para dentro do Corel, né? E agora eu vou usar o exportar para levar essa imagem que está dentro do Corel para fora, para poder usar em outros meios. Então aqui eu vou exportar, vou colocar dentro da pasta minhas imagens aqui, e vou colocar, posso usar vários formatos de exportação. Eu gosto muito, entre os formatos que eu gosto de utilizar aí, que é o mais comum, né, estão aqui o JPG, o JPEG para alguns aí, PNG também, que você tem a possibilidade de deixar algumas imagens transparentes, e o bitmap, são alguns formatos, que é esse daqui do bitmap, são alguns formatos de imagens mais comuns, tá? Eu, nesse caso aqui, vou utilizar o JPG, cadê ele? JPEG, pronto. Vou dar um nome para essa imagem, né? Seja forte. Está marcada a opção de somente selecionados, então ele só vai exportar o que está selecionado. E vou exportar. A próxima tela que normalmente aparece, cadê? Vai estar processando. Esperar ele processar um pouquinho. A resolução dessa imagem está um pouquinho alta, então ele pode demorar um pouquinho nesse processamento. Aqui tem a resolução, né, alguns outros detalhes da exportação, né, como que você vai, se você vai utilizar essa imagem, vai imprimir essa imagem depois, né, vai colocar ela no papel, eu aconselho que você coloque, se você for mandar para algum local, utilize ali a cor RGB, que daí fica a mesma cor que você está vendo no vídeo, vai ser exatamente a cor que vai ser impressa, tá? Eu gosto de utilizar aqui o CMYK mesmo, tá? E a resolução, eu vou manter uma resolução de 300 dpi, que é uma resolução ideal para o que eu quero, e não vai perder a qualidade. Somente isso, vou dar OK, e está feito. Tá? Então está feita uma arte que agora eu posso, o processo seguinte, dentro das redes sociais, acredito que todo mundo saiba. Então nós usamos ali transparência, usamos Power Clip, usamos um recurso de sombreamento, então várias ferramentas agrupadas aí do Corel. Espero que tenha gostado, né? Quem gostou, mais uma vez, curte aí, dá seu like, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, até mais!